vocês? Ótima tarde a todo mundo que está chegando aqui com a gente no nosso programa. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela companhia. Olha só, gente, hoje no artesanato vamos aprender a pintar uma toalha, pintura em tecido hoje. Vamos aprender a fazer um lindo lírio. Também teremos um bate-papo super importante sobre o impacto das emoções nas nossas decisões. Será que tem como a gente controlar esses impulsos? Vamos descobrir juntos já já. E que tal empreender no ramo da alimentação, hein? Se você tem esse desejo, hoje nós temos aqui todas as dicas sobre isso e mais. Vamos ter receita também, tem churrasco com molho de queijo delicioso aqui no nosso programa hoje. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta aos nossos convidados do dia? Você já pode participar pelo nosso WhatsApp. DDD 11 3337 5886. O nosso número está aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar os nossos conteúdos lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A Hit, o nosso programa e também o meu perfil, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E a gente começa com dica de empreendedorismo no ramo dos alimentos. Também tem receita aqui no nosso programa. Agora com a Larissa Rocha e com Wesley Alexandrino, que são empresários e fundadores da Cabras. Oi, Larissa, tudo bem? Bem-vinda! Prazer te conhecer. Prazer, Clara. Para não te tirar do lugar, vou estender minha mão aqui. Tudo bem, Wesley? Tudo bem. Bem-vindos ao nosso programa. Prazer conhecer vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Só para a gente já fazer aqui uma apresentação rapidinha, antes de começar a receita, que eu sei que a gente tem tempo contado aqui, já tem que começar logo. Conta um pouquinho da história de vocês. Bem, meu nome é Wesley, como ela disse. A gente começou nesse empreendimento há 2 anos. Temos 9 de relacionamento, então esse empreendimento é nosso, né? E para mim, esse foi um momento muito importante, porque ter alguém com quem você pode contar para empreender é o primeiro passo para ter um empreendimento de sucesso. Então, nós começamos a Cabras porque nós moramos na região do Brás e, embora seja uma região que tem um PIB per capita muito alto, não tem uma estrutura de bairro. Então, a gente queria levar um lugar onde a gente pudesse comer, beber com a sua família sem ter problema nenhum. Então, esse foi o nosso gatilho, digamos assim, para empreender na região do Brás, que gostamos muito da região. Por que carnes, Larissa? Porque o Wesley era apaixonado por carne, eu também. E foi um momento, a gente teve, no nosso casamento, a gente contratou um buffet de churrasco. E, cara, foi espetacular, tá? E a gente decidiu, putz, vimos o trabalho dessa empresa e tudo mais na época. E a gente falou, cara, por que não? Por que a gente queria empreender? É um mercado em crescimento. Claro que tem muitos aprendizados. A gente não conhecia do mercado absolutamente nada. Então, assim, a gente foi com a cara e com a coragem. Mas a paixão pela carne fez a gente continuar e fez a gente chegar onde a gente está hoje. Então, é uma coisa muito interessante, porque as pessoas acham que carne é tudo igual. Não, não é. Existem muitos tipos, muitas qualidades de carne, muitas opções de carne e tem bastante coisa para aprender. A gente ainda tem 2 anos e a gente ainda está aprendendo. É isso aí, você disse, a gente não conhecia desse mercado, mas agora conhecem muito bem e vão trazer dicas pra gente aqui hoje. Mas antes, é claro que a gente já vai começar aqui a receita, porque senão não dá tempo de ficar tudo prontinho. Como vocês podem observar aqui na nossa bancada, Wesley e Larissa trouxeram uma infinidade aqui de coisas pra gente conhecer. Fala um pouquinho sobre o que vocês trouxeram. Bom, aqui a gente tem um bife ancho, né, de novilho precoce, que tem quanto tempo de maturação? De 22 a 26 é o abate do novilho, porque a carne dele é mais macia por ele não criar músculo. Então, ele é um gado mais jovem. Então, isso influencia no marmoreio da carne, que é a ração selecionada também, o que proporciona um sabor completamente diferente.
A gente tem um cupim assado no bafo durante 8 horas na manteiga. Que já veio prontinho, viu, gente? Espetacular, não dava pra fazer. A gente tem nossa variedade de espetos que a gente trabalha lá, justamente para pessoas, o pessoal gosta de fazer evento, esse tipo de coisa, e é mais fácil, mais prático para poder operar. Tá? Que tem espetos de fraldinha, linguiça, panceta, medalhões e tulipinha. E a gente também tem aqui o chorizo. O chorizo que é uma parte do contrafilé, também é um chorizo de novilho precoce. Exato. Pode continuar. É um novilho precoce, ele é a parte do contrafilé. O chorizo é nada mais, nada menos do que o contrafilé. Tá. A gente só fala para vender mais caro, mas é a mesma coisa. Então, já fica essa dica de empreendedorismo. Exatamente. Se você coloca um nome aí diferenciado, você já pode agregar valor nessa peça, não é isso? Mas é nada mais, nada menos do que o contrafilé. E se você der uma olhada aqui, ó, ele tem uma gordura, porque ele logo depois é a picanha. Então é bem parecido, às vezes até confunde se você tiver desavisado. Aí. Uma carne extremamente macia. E como eu sempre falo, né? A picanha não é o meu corte favorito. Porque antes era um gado de não tão boa qualidade, as pessoas não tinham essa evolução no agro. Então a picanha, em todas as outras carnes, ela era mais macia, mesmo sendo um gado de má qualidade. Mas hoje em dia nós temos até o acém, que se for um gado de excelente qualidade, é espetacular. Ele derrete, ele desmancha. Então tudo se você comprar uma carne de boa qualidade e você não paga muito mais por isso. Você consegue comer bem, é só ter conhecimento e um açougueiro de confiança. É isso aí. A gente pode começar então, Wesley, para Podemos. dar tempo para você que está em casa, Vamos quer lá. empreender nessa área ou até aprender a fazer aquele belo churrasco aí na sua casa para sua família? Atenção ao Wesley agora. Exato. E assim, é aquela questão, qual que é a diferença de uma carne para churrasco para uma carne que você faz em casa? É a qualidade, porque como a cocção do churrasco tem que ser rápida, então tem que ser uma carne muito macia. Então é a mesma coisa de você usar uma margarina de má qualidade para uma coisa e uma de boa qualidade para outra. Não faz sentido. Então, você sempre tendo uma carne de qualidade, você vai fazer uma carne excelente. Então, qual que é a receita aqui? É um pouquinho de sal. O nosso sal, ele tem cebola e alho. Tô vendo que é já um em sal pó. colorido já aí, é colorido, isso. Aí você espalha aqui em toda a região antes de pôr na air fryer. Tá. Aí você põe na gordurinha Aqui a gente não tem aqui. churrasqueira, né, Exatamente. gente? Então vamos fazer na air fryer, que já tá aqui. Deu uma improvisadinha. Deu uma Não é? improvisadinha. Mas dá certo também, É, né? dá Quem tá em certo. casa, não tem churrasqueira, dá para fazer dessa maneira. Exatamente. Olha, eu vou falar que a gente faz em casa na air fry, tá? E eu Olha aí. tenho churrasqueira em casa. Exato. Que é para facilitar. Muito, É muito mais rápido, né? totalmente. Então, ó, aqui a gente já apenas sal, com um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola em pó. Ok. E a gente vai pôr aqui, já tem uma aqui, já No processo, no processo, pode deixar. Isso. já temos uma aqui, gente, no processo que a gente colocou já antes do programa começar, justamente para que o processo fosse caminhando aí mais rápido e a gente conseguisse ter o resultado aqui até o final desse bloco. A gente tem que experimentar essa carne. Mas o que realmente o Wesley vai nos ensinar a fazer hoje é um molho de queijo. Pensa que delícia, harmoniza muito bem com essa carne, né, gente? Isso. Deixa eu colocar aqui de lado, porque o cru e o assado, eles não podem se encontrar para não ter a contaminação cruzada que diz, Sim. né? Então vamos acender aqui, vamos fazer o nosso molho. Por falar em contaminação, queria que você fosse falando um pouquinho sobre as responsabilidades que você tem nesse mercado. Certo. Quando você pensa em trabalhar com carne, para quem tem casa e pensa em empreender nessa área, quais são os cuidados que você tem que ter? Como que você encontra os melhores fornecedores, enfim? Então, primeiro, assim, a responsabilidade você precisa fazer um excelente planejamento. Então, tudo começa com planejamento. Então, você primeiro monta o que chamamos de business plan, né? Com o que vai precisar, porque
tem vezes que você vai empreender e você fala, é só essa carne. Não é essa carne. É o ar-condicionado que pode dar errado, a coifa, não pode encher seu churrasco de fumaça, tem funcionário, tem fornecedores, tem freezer. Então, para você conseguir colocar tudo isso numa visão mais para você não errar, digamos assim, você precisa fazer um planejamento. Então, descreva tudo que o seu negócio vai precisar. Quanto de dinheiro você vai precisar, qual é a sua meta, como que você vai organizar essas coisas, qual vai ser o lugar que você vai alugar, qual vai ser o tamanho, o que vai precisar dentro do lugar, qual que é a reforma, tudo isso você precisa. Essas são as responsabilidades que nós temos como empreendedor. Sempre falo, se você ama cozinhar, não monte um restaurante. Porque a última coisa que você vai fazer é cozinhar, porque ele precisa de uma administração, a não ser que você seja o sócio executor que vai lá somente cozinhar. Então, muito mais importante do que amar a gastronomia... Exato, é amar o planejamento. O planejamento. Eu Exato. acho que a boa ideia, e aí se você quiser ir começando, Isso. já não está aquecido. A boa ideia que eu acho que é importante, Clara, a gente sempre ter na cabeça, é que é importante a gente ter um sócio executor que toca o negócio, né? E um sócio... Ó, antes de você seguir, Imagina! Larissa, eu preciso colocar essa receita na tela. Pra já. Verdade. Peraí, não começa a fazer o processo não, porque a gente vai ensinar o nosso telespectador a fazer esse molho de queijo, gente. Eu também quero aprender, porque além de harmonizar com a carne, acho que dá pra gente também colocar em outros pratos, não é? Esse Sim. molho que você vai fazer hoje? Sim. Já toda pensei em certeza. algumas combinações pra gente usar em casa, no nosso dia a dia mesmo. Então, antes de você seguir falando, vou colocar a receita na tela. Receita na tela, diretor, olha lá. Molho de queijo, vamos usar 200 ml de creme de leite, 100 gramas de queijo parmesão ralado, 1 colher de sopa de manteiga, 1 dente de alho picado, sal e pimenta do reino a gosto e noz moscada, mas aí nesse caso é opcional. Enquanto você vai fazendo, você vai passando todas as informações ao nosso telespectador e vamos conversando também, tá bom, Larissa? Pode ser? Primeira manteiga? Primeiro manteiga, só para dourar um pouquinho só de margarina para dourar o alho. Será que Tá. Acho que não tá ligadinha, não. Vamos ver. Agora sim. Aí. Enquanto vai aquecendo esse fogão, a gente pode ir conversando. Desculpa, Isso. Larissa, eu te interrompi, pode seguir. Imagina, Vou deixar aqui. Clara. Então, dissemos. O que a gente estava falando sobre ter um sócio que seja operador e um sócio que cuide das finanças e que cuide do planejamento. Porque hoje, um cara que cuide das vendas, cuide da operação, entenda, e uma outra pessoa que seja mais de planejamento. Porque o que acontece muito é que... Por que a gente brinca, né? Se você é um cozinheiro, não abra um restaurante. Porque toda parte para você ganhar o business, e um restaurante é um business, a gente nunca pode esquecer disso, vem de uma outra questão que não é só a paixão, que é entender como é que você vai ter seu fluxo de caixa. O que mais mata hoje o empreendedor dentro no que faz fechar em 5 anos é a falta de fluxo de caixa, entendeu? Não é a dívida. O que mata o empreendedor e que faz uma empresa fechar é o fluxo de caixa. E a gente já passou por isso, tá? A gente já passou, já teve esse momento também, que foi onde a gente definiu melhor os papéis e entendeu como que a gente vai trabalhar. Então, acho que esse é um ponto bem importante no empreendedorismo, sabe? Aí, E agora a gente já tem um próximo passo com o Wesley aqui, né? Já derretemos a manteiga. Mais um pouquinho? mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vou usar tudo, porque eu vou ter que usar mais tarde. Aí eu vou colocar um pouquinho de alho. Um dente de alho. Mexer. Para ele ficar preto. Aí ficar com a receita feia, só para dar o gostinho. Tá. Enquanto isso, eu já queria que vocês fossem falando para mim sobre a importância de treinar a equipe, gente. Olha, é muito importante, principalmente quando a gente fala de cozinha, tá? É importante a gente ter processos, ter pesagem delimitada, porque assim, a quantidade de perda que a gente pode ter na cozinha é muito grande.
Então, você ter exatamente a pesagem que vai em cada prato, a pesagem que vai de cada carne, qual é o processo, tempo de cocção. É uma área que as pessoas precisam ter tudo por escrito e tudo bem treinadinho para a gente não ter problemas com o cliente final. Então, eu brinco bastante com a equipe, a gente fala bastante com a equipe da seguinte maneira. Vou colocar o creme de Creme leite, de leite. para não dourar o alho, para Tá. não ficar escuro. Boa. Creme de leite já colocado e vai mexendo. Vai mexendo. Exato. E aí você vai ver que é tudo muito pesado, tudo certinho, porque se a gente não segue por este caminho, primeiro que a gente tem alto desperdício e desperdiçar comida chega a ser Pecado. Esta é a verdade, né? Leite, o leite Queijinho. e o Agora o queijo. queijo. Não tudo. Não, ele vai dar certo. Parmesão ralado. Vai dar bom. Isso. Agora um pouquinho de Vai ficar uma coisa esse molho, hein, gente? delicioso, maravilhoso. E aí, só de treinar a equipe, você já vai evitar bastante o desperdício, né? Vai garantir também padronização no prato para a chegada do cliente final. Boa. Né? Por exemplo, a gente tem duas operações diferentes. Então, tem a operação que tem a parte do restaurante para a pessoa levar e comer no local todas as carnes que tem do açougue. Só que, para ela comer no local ou levar, eu preciso garantir para ela que ela tenha uma excelente, como eu posso dizer, uma excelente experiência. Entendeu? E isso a gente só consegue padronizando os processos. Pimenta do reino. Uma pitadinha a gosto, hein, gente? E o sal? Um pouquinho de noz moscada. Noz moscada tem um gosto forte, tá, pessoal? Então, cuidado, só se você gosta muito. E o sal. Um pouquinho de sal. Perfeito. Molho rapidinho, hein, gente? Exatamente. Aí eu vou deixar o parmesão aqui. Continua mexendo. Ô, Larissa, você falou de experiência. É isso que a gente tem como diferencial atualmente, né? Você não vende um produto, você vende uma experiência para o seu cliente. Totalmente. E não só uma questão de experiência, né? É uma questão de... Quando você compra qualquer coisa que você vai comprar, Clara, você compra uma solução, entendeu? Sim. Então imagina que você vai você quer fazer um almoço na sua casa no final de semana e quer ter um churrasco, uma carne deliciosa, um cupim como esse, por exemplo, na sua mesa, ou um frango assado. Você vai convidar os seus amigos e você vai falar assim, eu não vou fazer porque eu não sei fazer, mas eu vou comprar. Aí imagina que o seu cupim chega na sua casa queimado. Um pouquinho de leite, Um entra aí. pouquinho de leite. A Só um gente vai pouquinho. parando para falar da receita, né, gente? Aqui é Isso. tudo junto. É isso aí. misturado. Só um pouquinho e eu vou colocar o parmesão para finalizar aqui. Boa. Olha que delícia que já tá isso daí. Quando chegar no ponto, você mostra Exato. pra gente, tá? Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na carne para ver como é que ela tá. E assim, Bora. quanto à experiência do cliente, é exatamente isso que, se chegar o cupim queimado e devolver o dinheiro, o cliente já vai estar perdendo. Sim. Porque se ele quisesse o dinheiro dele, ele não teria comprado o cupim. Exatamente. Então, você tem que pensar o que tipo de experiência eu gostaria de receber na minha casa. E a gente não tem que pensar que você está vendendo carne, na verdade. Você está vendendo um meio das pessoas se unirem. Ou seja, se a pessoa tá aquela reunião, vó, tio, mãe, pai, e o cupim estiver ruim, todo mundo vai falar do cupim e vai estragar aquela reunião que deveria ser muito especial. Exatamente. É Então, uma memória que está é sendo uma criada memória. ali, né? É um Exato. momento em família, realmente. É uma comunhão, uma confraternização. E assim, Uma e ter confraternização. credibilidade é uma coisa importante, porque a gente está falando do assado, mas imagina se você compra uma carne, você abre a sua picanha, corta e você faz ela tá dura. Entendeu?
Como é que você explica isso? Você nunca vai... Claro que é um momento de confraternização, até mesmo se você fizer só pra você. Sim. Você tá comprando, na verdade, uma experiência, um comfort food, alguma coisa bem... que você se sinta bem com aquilo. É um momento de prazer, né? Exatamente. Porque comer é uma delícia. é um dos maiores prazeres que a gente tem na vida, É não é? verdade, é verdade. E é ligado à nossa cultura. Sim. Geralmente, quando a gente fala nossa avó cozinhava alguma coisa e não sei o que, é sempre ligado a isso. Deixa eu experimentar. Nossa. Ficou muito bom. Acho que ficou bom, hein? Quer Gostei da experimentar? variação. Quer experimentar? Não, vou experimentar no conjunto aqui. Junto com aquela carninha que tá quase pronta ali na airfryer, que eu tô Exatamente. sabendo, não é? Isso, está Exatamente, tá quase pronta já. Mas tô ansiosa, viu, Wesley? Perdão. Pra experimentar. pronto. Tá ótimo. Tá. Olha esse molho, gente, que coisa mais linda. E ó, ele vai... E a carne também, muito rapidinho, fica pronta ali na airfryer, Exato. né? Olha, 10 a 15 minutinhos, depende do ponto que você quiser. Fica espetacular. Deixa eu pegar a carne com a colher aqui, que eu já usei aquela pra... Aí eu vou pegar aqui, ó. Por aqui. Vamos colocar aqui nesse, né? Isso. Olha que linda, gente. Aí o ideal, a gente tá com a outra aqui, que eu coloquei, posso mostrar pra alguma Pode câmera? sim. Ó, ela está aqui, ó, no processo dela de cocção, Tá. certo? Mostra mais um pouquinho, Wesley. Aqui. Não deu tempo da gente pegar. Tá vendo? Isso. Ó, ela tá Aí. douradinha já. Daqui a pouco a gente vira quando ela ganhar uma corzinha. Tá. Essa daqui entrou um pouquinho antes, né? Por isso já Isso. ficou pronta. Vou deixar aqui, Perfeito. perfeito. E esse molho está ótimo. Já vou tirar Que da... delícia, hein? A pessoa cozinha bem, ela tem sim o sonho de empreender e vocês falaram que é mais importante saber fazer todo esse planejamento. Como é que ela chega nesse conhecimento todo? É importante fazer cursos? Muito importante. Ó, E assim, colocando no- Mostra A gente- ali antes de qualquer coisa o ponto desse molho Olha o pra ponto do gente, molho. menino. Que ele tá bem consistente, Bem cremoso, tá vendo? né? Bem cremoso. Agora sim, pode colocar aí nesse bolo. Olha isso. Ó, quando ele começar, Maravilhoso. só pra vocês verem, ó, ele desgruda do... Eu fazendo a maior zona aqui, ó. Ele desgruda Tem do problema fundo, não. tá vendo? Ele desgruda do fundo, Igual brigadeiro. igual brigadeiro. Igual brigadeiro. Só que pra comer com a carninha. Esse é de queijo. Esse é de queijo. Fala, os cursos que são necessários, importantes, que a pessoa vá Olha, buscar. Tem bastante curso que é importante, principalmente na área de empreendedorismo, para você aprender a fazer um business plan, para você aprender como táticas de vendas, organização de cozinha, por exemplo, se você for para sua área. Hoje a gente tem, né, serviços gratuitos, inclusive, que fazem esses treinamentos e que pode ajudar você no momento de empreender. Então é isso, Tá? gente. Antes de pensar em começar o negócio, você já tem que buscar esse conhecimento. Exato. Totalmente. E se você pesquisar na internet, tem muita... Tá desligado. Tem muita coisa gratuita mesmo. Que existem órgãos autarquias, na verdade, que não é bem do governo, mas dos sindicatos, que eles te dão muito material para você começar do zero, aprendendo a empreender, é um bom curso. Tem alguns cursos voltados a finanças, a planejamento. Então, começar do início e um curso muito importante é sobre redes sociais, porque hoje entender algoritmo, entender como que funciona o marketing, não adianta você ter um excelente produto, uma excelente casa e ninguém vê, porque acontece muito na nossa loja que tem pessoas, a gente está há 2 anos, a pessoa sai todos os dias do condomínio e fala, nossa, vocês são novos aqui? Porque ela não presta atenção na rua. Então, você ter uma presença na rede social, isso é muito importante. Então, achar que todo mundo vai te conhecer do início não é bem assim. E você tem que esperar as coisas acontecerem
e fazer com que elas aconteçam. Sempre alguém vai falar, mas tem guerra, mas tem crise, mas o governo, Isso realmente não tem que importar para o empreendedor. Crise sempre vai ter. E é aquele ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sempre tem oportunidade para ganhar dinheiro, sempre tem. Só basta você ter coragem. É isso aí, gente. É ter coragem, buscar conhecimento, né? Buscar essa qualificação e colocar o seu melhor naquilo que você faz, com muito amor. Tenho certeza que o Wesley e Larissa colocam muito amor aqui. E a melhor propaganda que tem ainda é a boca a boca, né? Exato. Quando a pessoa vai, experimenta, gosta daquilo que recebe e aí fala, nossa, eu comi um churrasco com um molinho de queijo. Exato. Que eu quero experimentar agora, pode ser? Claro. É que o boca a boca é digital agora, porque o Google, as pessoas falam, nossa, sua avaliação no Google é muito boa. Então, é o boca a boca mais digital, porque a pessoa comenta ali, né? Comenta nas redes sociais, nas suas avaliações. Isso é o nosso boca a boca hoje em dia. Viu? Então, tem que ter presença. É isso Quer aí. experimentar agora? Deixa Óbvio, né? Já A que tá carne- encerrando aqui nosso bloco. A carne deu uma descansada aqui, ó. Eu preciso ver o ponto dessa carne. Lembrando que uma carne sempre precisa descansar Isso. antes de ser degustada, viu? Porque É mesmo, É, menina? pra você Olha, manter o essa suco e a ficou bem- suculência da carne. essa ficou bem passada, pra você ver. Ó, Gosto muito bem assim. passada. Olha E lá, na gente, fryer. o ponto. É, E ó, 10 minutinhos. 10 minutinhos. 10 minutinhos na air fryer e já chegou nesse ponto bem passado. Bem passado. Olha que delícia, gente. Só delícias aqui no nosso programa hoje. Estamos encerrando o programa agora para comer. Brincadeira. Vamos lá. Só experimentar hoje, tá? Se você quiser, você quer que eu derrubo aqui? Você prefere... Ah, como ficar mais bonito, né? Acho que o molhinho de queijo aí por cima. Olha que belezinha, gente. Esquecemos de pegar os garfos. Vou ter que pegar na mão mesmo, pode? Claro! Por favor, fique O que à eu não vontade. posso é perder essa chance, né? O que não pode é ficar sem comer. Vou pegar esse daqui do meio. E esse ponto? Macia? Muito bom. Muito bom, gente. Ela realmente está derretendo a carne. Muito bom. Vou ter que colocar aqui. Já vou pegar aqui um guardanapo. Vou me despedir de vocês. Depois eu continuo. Vou pegar aqui minhas fichas para deixar todos os contatos, gente, do Wesley Alexandrino, Alexandrino e a Larissa Rocha, que são empresários e fundadores da Cabras. WhatsApp, DDD 11, número 989137817, 989137817. Lá no Instagram, @CabrasCS. É isso? Isso aí. CabrasCS. E tem o site também, que é o cabrascs.com. cabrascs.com. Gente, trabalho incrível de vocês, muito bom. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória e voltem mais vezes para mais dicas de empreendedorismo. Com toda certeza. Até uma Obrigada. próxima oportunidade. Muito Até. obrigada Muito pela obrigado. oportunidade. E eu deixo um minutinho para vocês darem o recado de vocês. Bem, venha conhecer nossa loja, que fica ali na rua Azevedo Júnior, 230 Brás. Nós temos carnes para churrasco que você pode levar para casa ou você pode fazer a carne lá mesmo, que nós ficaremos muito felizes em atender vocês. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com um bate-papo super importante aqui no nosso programa, hein? Continue com a gente.
Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a todo mundo que está ligadinho aqui no nosso programa. Agora, com um bate-papo sobre os impactos das emoções nas nossas decisões. Quem vai falar com a gente sobre esse tema e trazer dicas aqui importantes sobre como lidar com tudo isso é a Sônia Silva, psicóloga clínica. Tudo bem, Sônia? Bem-vinda. Tudo bom, Clara? Saudades, né? E é um prazer sempre estar aqui com vocês. Espero poder colaborar um pouquinho com essa pauta tão importante, né? Prazer todo nosso de te receber para falar das emoções. Antes de qualquer coisa, o que são as emoções? Então, claro, eu acho que um pouco diferente do que as pessoas pensam, né? Quando nós falamos em emoções, a gente logo vem à mente que emoções é tudo muito abstrato, né? Sim. Mas, na verdade, as emoções, ela tem uma relação, ela é construída muito partindo da interação do indivíduo com o ambiente. Então, nós aprendemos a nos emocionar. E a depender do tipo de vivência que a gente tem, do tipo de experiência que a gente tem, da nossa história de vida, a gente pode aprender essas emoções de uma forma adequada ou de uma forma inadequada, né? As emoções, elas servem para o quê? Para nos orientar, para nos ajudar a ter regulação emocional, né? Hoje a regulação emocional é algo que está muito em pauta, né? As pessoas falam, olha, precisamos ter essa regulação emocional, mas na maioria das vezes, antes da gente pensar em estarmos regulados emocionalmente, a gente precisa tatear, entender e compreender sobre o controle de qual emoção que a gente está durante o nosso dia a dia e que nos leva a tomar determinadas decisões. Então, não tem jeito, né? Quando essa emoção vai aflorar, Isso. a gente vai ter um impacto dessas emoções em tudo aquilo que a gente for fazer ao longo do dia. Isso. E a depender, como eu falei, as emoções, ela tem como principal função, né? A junção de emoções, a gente vai utilizar para fazer a regulação no nosso dia a dia. E, por um outro lado, se a gente pensar, ela ajuda também a gente até planejar como que a gente vai se sair diante de algumas situações do nosso dia a dia. Então, quanto maior for a nossa consciência acerca das nossas emoções, né, melhor vai ser o nosso convívio até social. Mas a gente consegue falar já dos impactos de algumas das emoções, assim? Por exemplo, quando a gente tem medo, como que a gente reage? Quando a gente tem raiva, normalmente como reage, enfim. Isso. Então, assim, né, tem um autor que ele chama Paul Ekman, que ele fala das principais emoções, que são as emoções básicas. Provavelmente a maioria dos nossos telespectadores devem já ter assistido o filme Divertidamente, né? Então, esse autor, ele colaborou, ele foi um dos colaboradores, né, na elaboração desse filme. Então, ali no filme, a gente vê as emoções muito marcadas, né? Então, a depender da emoção que estava no controle, se a gente pensar, por exemplo, na emoção da alegria, né, que ela era bem marcada no filme, né, ela traz o que? A motivação. Então, quando nós tomamos decisões sob o controle da alegria, provavelmente a gente vai estar muito empolgado e por isso que a gente não pode também ficar totalmente feliz durante uma decisão muito importante, porque senão é muito provável que essa motivação até nos atrapalhe, né, na regulação, o que é concreto e o que não é concreto. Diferente, por exemplo, da raiva, né? A raiva, ela geralmente, quando nós estamos sob controle dela, ela tem uma relação com o quê? Com frustração, né? Então, possivelmente, quando você toma uma decisão sob controle da raiva, a gente fala que assim, essa emoção ela leva à frustração e que provavelmente vai levar a um impulso, né? Então, sim, é muito comum quando a gente toma uma decisão pautada na raiva, a gente pode decidir também ou ter ações, né, muito diferentes daquelas que a gente teria também no nosso dia a dia habitual. E aí, como é que a gente consegue compreender a emoção que a gente está tendo ali naquele momento e realmente controlar esse impulso para tomar uma decisão mais assertiva, né? Para realmente dar um pouquinho de lugar na razão, à razão, né? Antes de tomar aquela decisão guiado pela emoção. Então, assim, a gente tem dentro da psicologia algumas estratégias, né? Esse paciente, quando ele chega no consultório, que ele fala, olha, Sônia, né, eu não tenho conseguido ser uma pessoa assertiva nas minhas decisões, né? Hoje a gente tem como principal base a CNV, que seria a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, ela preconiza muito a gente fazer o quê? Ter essa experiência de autoconsciência, né? E aí a gente vai se questionar, o que que essa situação, né? Onde que ela me leva, né? O que ela me faz sentir? Ou até mesmo quando a gente pensa, olha, eu estou com muita raiva nesse momento, eu vou pensar assim,
Tá, existe alguma necessidade minha que não está sendo atendida nesse momento? Né? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente tem uma tendência à ancoragem. Então, a gente volta, né? Que é aquele momento dos 5 minutos para respirar. Então, é fundamental que, primeiro, a gente tenha esse contato de consciência racional. Então, em geral, a gente está ali só no automático, né? Imagine que a gente está dentro de um carro, né? E aí, no volante, a gente coloca só as emoções dirigindo. Provavelmente, ela não vai te chegar, não vai te conduzir, não vai te levar ao destino correto. E se eu pensar na razão do lado, né? A razão, ela vai ficar ali sem conseguir atuar. A razão, ela precisa estar no volante, eu falo, né? E a emoção precisa estar do lado. É muito comum que, se a gente não faz essa ancoragem, questionando acerca daquela... Assim, o que nesse momento, né? O que está me controlando? É a raiva? É possível que eu vou tomar uma decisão no impulso. Se eu pensar na ansiedade, né? A ansiedade, ele é um acelerador, né, dos pensamentos. Então, geralmente, quando nós tomamos decisões pautadas nas nossas ansiedades, é muito provável que você vai ter uma atitude muito pautada naquilo que ainda não existe, né? Então, assim, você vai ter um comportamento diante de uma situação que não existe. E isso também acaba levando, na maioria das vezes, né, a gente ter uma má interpretação da situação. Tem uma outra técnica que a gente chama de reestruturação cognitiva, né? A reestruturação cognitiva, ela também faz com que nós paramos, né? Acho que tudo tem que ser esse momento de pausa, né? E aí a gente vai se questionar acerca, por exemplo, esse pensamento que eu estou tendo nesse momento, eu tenho evidências de que ele é real? Então, quando a gente faz essa pergunta, existe uma evidência de que aquilo que eu estou pensando está pautado na realidade ou não, isso é fruto da minha imaginação? Então, quando a gente faz essa ancoragem, Clara, geralmente a gente consegue tomar decisões mais acertadas, né? Vamos colocar uma situação extrema, assim, por exemplo, a pessoa é vítima de um assalto. Uhum. Às vezes, ali naquela situação, ela fica perdida, assim, ela não consegue pensar. Já aconteceu comigo. Uhum. Eu fui assaltada, eu sabia que eu não podia reagir, mas eu comecei a gritar. Uhum. E eu não conseguia me controlar. Uhum. Existe alguma maneira, algum exercício que a gente faça para tentar se controlar numa situação como essa? Uhum. Além da ancoragem, né, a gente sempre fala que as técnicas de respiração, É isso. né? Então, assim, quando a gente fala, olha, eu tomei um impacto. Então, por exemplo, no caso do assalto, geralmente a gente vai estar sob o controle da surpresa. Sim. E a emoção surpresa, ela tem um efeito paralisador. Então, é muito provável que se você tiver uma situação inesperada, a nossa mente, ela dá esse bloqueio, né, por conta daquele susto. Esse bloqueio, ele pode te levar a ter reações como a que a Clara teve, que é de assim, olha, eu tive uma atitude que, se eu tivesse na minha razão, eu não tomaria, né? Sim. Diante dessa paralisação, a respiração é o nosso primeiro recurso, né? E é uma respiração, né, claro, que é diferente da respiração que a gente tem no nosso dia a dia, é aquela que a gente vai, né, a respiração diafragmática, ela faz com que a gente, né, puxe, inspire o ar pelo nariz e a gente encha o diafragma e expire pela boca. Então, você pode fazer isso de uma forma muito sutil, né? Você vai... Isso ajuda na hiperventilação do cérebro e faz com que a gente ancore no racional, né? Em geral, por exemplo, se a gente tem nessa mesma situação uma criança, né? Porque pode acontecer de você estar dentro de um carro e ter uma criança. É muito provável que a criança, ela também vai o quê? Copiar as reações do adulto. Sim. Então, por isso que é importante a gente ter essa racionalização naquele momento, né? E, em geral, a respiração é o nosso primeiro recurso, para que a gente possa até ouvir, né? Infelizmente, num tipo de situação dessa, como no caso de um assalto, a gente possa ter o processo de racionalização, né? Somado a isso, a gente também precisa, né, entendendo melhor o perfil daquela pessoa que passa por uma situação como a sua. Se for uma pessoa muito ansiosa, é muito provável que nesse momento os pensamentos dela irão se acelerar e aí ela já vai reagir com base naquilo que ela imagina que vai acontecer. Então, olha, né, o problema também, né, quando a gente pensa na emoção ansiedade, né, diante de uma situação como essa, a respiração, ela em geral ajuda, faz com que a gente ancore, né? Aquela última dica, né, para a pessoa que está em casa acompanhando essa nossa entrevista sobre o momento de buscar realmente uma ajuda profissional, de uma psicóloga ou algum outro profissional da saúde mental.
Então, a gente sempre sugere que a busca por um profissional na área de saúde mental, ela deve ocorrer principalmente quando o paciente começa a ter prejuízos no dia a dia. Né? Então, o que seriam esses prejuízos? Olha, Sônia, diante de uma situação do meu dia a dia, eu estou agindo de forma muito impulsiva, né? Quando eu percebo, eu não estou conseguindo ouvir as pessoas, né? Então, as práticas meditativas, por exemplo, também ajudam muito, mas a gente não pode deixar para aprender essas estratégias só diante do problema, né? Ajuda profissional, em geral, hoje dentro da psicologia, a gente tem várias vertentes, várias abordagens psicológicas, sendo que hoje, com maior evidência, é a terapia comportamental, que a gente trabalha justamente com a modificação de comportamento. Então, diante desses prejuízos que o paciente acaba tendo, a gente vai fazer todo um levantamento de quais são as emoções que estão em maior evidência e, em alguns casos, se a gente observar que esse paciente não consegue ter uma regulação emocional para que ele possa ter um convívio social adequado no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações sociais, nós precisamos também fazer encaminhamento para outros profissionais para introdução de medicamentos, por exemplo. Então, tem pacientes que precisam fazer utilização de medicamento para que essa regulação ela aconteça, né, de forma mais rápida. É isso aí, gente. Essa é a Sônia Silva, psicóloga clínica. Vou deixar aqui os contatos dela para que você possa conhecer mais do trabalho da Sônia. Lá no Instagram, @clinicasignifique, @clinicasignifique. E tem um e-mail para contato também, que é socipsi@hotmail.com. Socipsi, como está aparecendo aí na sua tela, @hotmail.com. Muito obrigada pela presença, viu, Sônia? Obrigada a você, Clara, pelo convite. E eu agradeço, né, eu acho que trazer pautas como essa é sempre de extrema importância, até porque, né, hoje nós sabemos que, né, os dados da Organização Mundial de Saúde acerca das doenças na área emocional, de ansiedade, depressão, né, ocupam os primeiros lugares. Então, muitas vezes a gente pode cuidar, né, de uma forma precoce. Eu acho que pautas como essa são extremamente importantes para que nós realmente não esperemos aí, né, a situação chegar a extremos em que, na maioria das vezes, se as pessoas não buscam essa ajuda antes, é muito provável que somente a psicoterapia não vai conseguir dar conta aí, né, de todos esses sintomas. Obrigada, Sônia. Muito obrigada a você, Clara, e sempre que possível, eu fico à disposição. Para mim é sempre um prazer estar aqui na HIT com vocês e que nós possamos cuidar realmente da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima. Valeu, até a próxima. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com artesanato aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa e agora aquela hora tão aguardada, é o momento de artesanato aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Quem nos dá uma aula é a Renata Cunha, artesã. Tudo bem, Renata? Bem-vinda. Prazer. Prazer te conhecer, te receber aqui no nosso programa. E receber esse trabalho lindo que você faz, né? Hoje é dia de pintura em toalha. Desde quando desenvolvendo esse trabalho? Há mais de uma década. Mais de uma década. Dá aulas também? Online só. Online? Através dos canais, né? Das redes sociais mesmo. Então, quer dizer, quem está acompanhando a gente aqui pela televisão consegue aprender, não é isso? Consegue. Dá para fazer mesmo quem é iniciante? Ou é importante que a pessoa já tenha algum conhecimento? Não, dá para... Mesmo sendo iniciante, dá para acompanhar, né? Aham. E aí vai desenvolvendo de acordo com, né, Vai treinando, né? Isso, vai... Tem que ir treinando. Isso, Tudo é com a habilidade, treino, né? É. Tudo é treino. certo. É importante ter o dom, né? Para quem já nasce com o dom, é mais fácil, né? Mas se você, poxa, eu não tenho dom, acho que para mim não dá, treine que dá certo. Tem que tentar. Porque né? quando eu comecei, não achava que não dava para mim. É pintura. mesmo? Mesmo gostando muito, né? Achando bonito tudo, mas aí comecei a tentar, né? Com o que eu tinha em casa. E aí foi saindo e desenvolvi. Sozinha mesmo foi
fui desenvolvendo. Tá vendo, gente? Tem Que história. tentar, né? Precisa É inspiração, então, para você que está em casa, acha que não consegue, acha que não pode, acha que não tem habilidade. Tá aí a história da Renata, que achava também que não era para ela esse tipo de artesanato, mas ela foi ali, ó, insistente. Tentou, treinou e hoje é professora de artesanato. Então, é possível, não é mesmo, minha amiga? Tem que querer, né? É isso aí. Bora aprender então, gente? Hoje temos então essa aula de pintura em toalha de lavabo. Ela transforma, gente, uma toalhinha simples nessa obra de arte que acaba sendo uma peça decorativa, fica até difícil de usar, sabe? É, né? A pessoa fica com dó. Mas é para usar. Mas é para usar, que é justamente para girar esse mercado, né? Para o Exato. pessoal comprar mais e mais. Exato. Bora aprender? Antes, lista de materiais na tela. Olha aí o que nós vamos usar hoje. Uma placa de MDF que vai servir como base, não é isso, Renata? Isso. Tô vendo aí que é base. Isso. Vamos usar também cola permanente, fita adesiva, pano para limpeza, recipiente para água, godê, toalha de lavabo, né, que é a nossa principal matéria-prima, risco do motivo, né, que é o desenho que nós vamos fazer, pincéis variados, tinta para tecido em várias cores, gente. Branco, verde grama, verde pinheiro, verde pântano, amarelo canário, amarelo cádmio, caramelo e sépia. E também vamos usar um stencil negativo e carbono de tecido. Lembrando que depois toda essa lista de materiais estará lá no nosso Instagram, @nossoprograma. Ah, não consegui anotar. Depois você vai lá no nosso Insta e pega tudo, copia tudo, printa ali essa tela. Agora é hora de prestar atenção na aula. Primeiro passo. Vamos lá. Então, vou começar pela flor, tá? Tá. Você chega a prender essa toalha no MDF, né? Sim. Não, o que que acontece? Eu passo a cola permanente, Tá. espero a secagem e aí sim, quando ela tá em contato, eu fixo a toalhinha, ó. Dá pra eu fixar, então tirar, a toalha esticar. fica toda coladinha aí nessa base, Fica. gente. Precisa, né? Ah, mas eu não tenho MDF. Dá pra fazer num papelão, alguma Dá. outra coisa assim? Até no EVA. Mesmo Até no EVA mais dá. firme, dá. Tá certo. bom? Então fica essa dica. Não necessariamente precisa ser uma placa de MDF, Isso. tá, gente? Pode ser até um fundo de gaveta, Aham. né? Alguma Serve coisa também. que a pessoa tem ali em casa disponível. Isso. Não Que precisa dê- comprar uma placa. Não. Que dê firmeza, né? Pra pintar, Sim. tá certo? Então, Então, eu passou a tenho- cola de contato, espera dar o contato, Isso, tem que esperar cola. uns 20 minutos, aí eu colo o que eu for pintar, seja o pano, toalha. E aí eu tô vendo que você passou uma fita crepe aí também, né? Eu passei fita crepe para proteção mesmo. Tá. Tá? Para não passar. Pra poder delimitar aí. Algumas eu pintei, olha, todinho. Ah, então, tá. é Então você necessário. delimita o espaço onde será Isso. feita a pintura, né? Exato. Tá aí certo. eu ponho o carbono, aqui eu já trouxe com risco, né? Sim. Então eu ponho o carbono de tecido, eu fixo ele, fixo o risco e passo. Tá. Com lápis eu retiro, tá? Tá bom. Aí fica dessa forma aqui. Então, para isso é o carbono, para poder É transferir o carbono esse desenho. de tecido, tá? Tá. Tem diferença. Carbono de tecido, hein, É. gente? Ah, Não mas é eu aquele sou boa carbono de normal de desenho. papel. Dá para Pode desenhar riscar. direto? Pode. Então tá. Se você acha que consegue, pode Pode. riscar direto. Exato. Então Legal. vamos lá. Eu tenho vários pincéis. Esse aqui é um pincel lixado, é muito importante, tá? Tá. Se eu tiver um pincel cheio de cerdas, vai ficar difícil pintar. Então ele Tá. tem que ser preparado. Tá, então é pincel lixado esse, né? É. Tá. Primeira cor que você vai passar aí? É o amarelo canário. Tá. Então, o amarelo canário é para preenchimento. Tá? Então, olha. Eu venho com essa tinta virada para o cantinho e contorno. Eu gosto de contornar antes de preencher toda, tá? Tá. Eu prefiro contornar o risco. É a sua técnica, É, né? é a Se a minha pessoa tiver outra ideia, também pode ser, não É. tem problema, né? É, Pra você, assim, ficar mais fácil. eu acredito, para mim ficou mais fácil. Tá? Então, aqui é preenchimento, olha, eu vou preencher bem. Tá. Tá? Eu posso fazer... Nem molha, né? Vai direto na Não. tinta. Eu vou direto na tinta. Também poderia usar um diluente para tecido, Tá. mas aqui não tem necessidade. Principalmente se a tinta estiver bem nova, bem fluida, tá? Você pediu o godê ali na lista de materiais, mas Isso. aí
Com as tampinhas então, já dá pra fazer também, né? Exato, eu tiro direto da tampinha. O Tá. godê é mais pra gente precisar Misturar. tirar. É misturar, ou precisar Tá. tirar um pouquinho da tinta ali, usa ele. Ah, tá Tô bom. usando a bandejinha, que poderia ser no godê também, Tá. tá? Então aqui eu vou preencher essas duas para eu demonstrar a luz e a sombra, tá? Por isso que eu vou pintar essas duas pétalas. Ok. Aí nós temos um lírio. Isso, um lírio amarelo. É mais fácil pra quem tá começando, o lírio? Ou tanto faz? Ele é fácil. É mais Ele fácil pra quem tá começando. Porque eu já ouvi dizer que a rosa é mais difícil. A rosa é difícil. É mesmo, né? Sim, com certeza. Uma margarida também acho que é um pouquinho mais fácil, né? A margarida é, Tô vendo ela aqui. mas a gente não pode deixar ela muito... Precisa trabalhar cores. Também precisa Porque trabalhar a cor. senão ela vai ficar parecendo um desenho mesmo. E não é o objetivo, né? Aham. Tem que ter essa profundidade, É. né? Então aqui é só preencher, tá? Olha. Tá. Tem que entrar na trama bem certinho. E tem que ter tinta suficiente para as outras camadas que eu vou colocar agora de tinta, Tá. certo? Então, agora eu posso lavar ou eu posso só limpar o pincel, porque eu tô usando tom sobre tom, Tá. tá? Aí eu venho Não tem com problema, já vai usando o mesmo pincel. Isso. Olha, eu venho com amarelo cádmio e vou fazer uma sombra. Olha, como essa pétala está por cima, eu tenho uma sombra, Tá. tá? Então, o amarelo cádmio já começa a me trazer uma forma, um desenho nessa pétala. Então, eu contorno. Eu tenho duas pétalas por cima, então a sombra vem nas duas, tá? Embaixo das duas. Você tem que pensar nisso na hora que você tá Tem. pintando, como se fosse uma foto mesmo. Isso. Se você tirar uma A foto realidade, daquilo, né? É. vai como ter ela essa é. sombra, né? Vai. Então você tem que pensar na fotografia mesmo, daquela imagem que você está desenhando, para que você faça igual. Sim. As sombras e tudo. Sim. A luz, né? Sim. Que está sendo refletida ali. Então, aqui eu já vou desenhando a pétala. Tá vendo que ela tem uns veios? Então, eu já vou colocar mais um pouquinho de sombra aqui, para que eu faça, olha, o desenho dela. Com a mesma cor. É. Amarelo cádmio. É o amarelo cádmio. A princípio é só amarelo cádmio. Ó, bem pouquinha tinta. Tá. Então, eu coloco só de um lado e eu esfumo. É importante o quê? Não aparecer muita divisão das cores, tá? Entre uma e outra. Aqui do outro lado, ó, mesma coisa. Eu criei um vinco, um veio aqui. Tá? Vou fazer a mesma coisa com essa daqui. Aqui, eu deixo a lateral dela, tá vendo as bordinhas dela? Eu não coloco tinta nessas bordinhas. Eu deixo clarinha. Ô, Renata, aqui você já trouxe o processo um pouquinho Adiantado, pronto, né? Adiantado. Isso. Mas quando você faz do zero, você já pinta por uma. todas? Não. É isso que eu queria saber. Uma por uma. Uma por uma? Sim. Que é pra não manchar também, E para né? não secar, né? Porque se você seca, não consegue misturar bem as cores. Ah, então não adianta querer acelerar muito o processo, não. Tem que ser Devagar com muita calma e mesmo. paciência. Sim, aqui eu tô, né? Aham. Mas em casa eu vou uma por uma mesmo, eu vou sombreando. Então, aqui, olha, eu vou na direção do miolo dela, tá vendo? Aqui do centro dela, Aham. tá? No outro lado um pouquinho também. Feito isso, eu venho com a segunda cor, que é o caramelo. Agora o caramelo, olha, vem um pouquinho menor que o amarelo cádmio em largura, tá? Tá. Um pouquinho menos. Então eu ponho ali, eu contorno com a tinta só de um lado do pincel e eu esfumo. Do outro lado, também porque eu tenho outra pétala, né? Então é necessário. Vai fazendo aí os mesmos contornos, né? Sim, Mas esfumando cada vez mais, que é justamente Isso. para que desapareçam os riscos, né? Os Isso. traços. não fica bom se ficar muito marcado, né? Não fica tão bonito. Perde a naturalidade, né? Isso. Aqui um pouquinho do caramelo também, tá? Só para acentuar Tá. essa sombra.
Sempre, olha, tira o excesso lá, não se, né, não, mesmo Vai que manche, seguindo. tem que... O nosso tempo aqui voa, Renata. Daqui a pouco a gente já encerra o nosso programa. Queria que você já acelerasse todos os processos aí para a gente conseguir ver o máximo do trabalho. Certo, um pouquinho do CEP aqui, Tá. tá? É necessário, tá? E depois eu encerro com o branco. Vou fazer esse contorninho todo aqui, certinho. Na toalhinha pronta, dá pra ver melhor, Tá. tá? E aí, um pouquinho de branco. Troquei o pincel, porque é um pincel mais fino. Então me Tá. ajuda. Ó, eu venho bem aqui na dobrinha da pétala, tá? Ok. Trabalho aqui na parte da dobra. Certo? Ok. Dá tempo de pintar a folha? Vamos sentar. Então, eu uso duas cores também, tá? Eu começo com verde grama. E eu vou mesclar com o verde pinheiro. Tá. Metade, metade, tá? Olha, Ah, você já aqui vai usando as duas cores ao mesmo tempo. vou. É necessário, olha, a sombra da pétala também da flor, tá? Então, eu escureço mais. Sempre onde houver, né, um objeto, uma pétala por cima, vai ser mais escuro. Ok. Então, olha, eu junto as cores, tá? Preenche toda também Isso, com as bem- duas cores. Bem certinho, tá? Faça bem Depois certinho. vem com os veios. Exato. Aí já uso o verde pântano. Vou sombrear um pouquinho embaixo. Tá. E com o pincel em pé, tá? Eu vou trabalhando, ó. Sempre com o pincel em pé, por quê? Pra que me dê um traço. Mais certinho, É. né? Se eu deito, já não vai sair um tracinho, tá? Vai sair um mais grosso. Então faz com delicadeza, menos tinta. Sem pressa. E agora inverso. Ó, tá vendo aqui? Eu fiz vários, tá? É assim que tem que ser. Agora com branquinho eu faço o inverso, ó. Que aí é o mesmo o centro, né? Os veios dessa folha. Isso, é os veios. É bem simples essa folhinha, tá? Não tem segredo, não tem que trabalhar Quanto muito. tempo você demora para finalizar um trabalho como esse? Ah, esse aqui vai algumas horas. Nunca marquei. Mas valoriza demais, né? Algumas horas. E tem o retoque também, tá? Precisa ser retocado. Precisa ser retocado? Precisa. Depois de seco, você volta lá com as tintas, o branco e a sombra, e você passa novamente. E você retoca novamente, É, então. eu retoco. Aqui, Já fizemos, então, a folha. Só vamos, então, encerrar mostrando como é que você aplica essa parte do stencil? Isso. esse Pode ser? Pode. Esse é um stencil negativo, tá? A gente fala negativo porque ele pinta tanto por dentro como por fora, Tá. né? Eu vou fixá-lo. Aqui deu certinho, ó, tá vendo? Eu vou Aham. encaixar e aí dá certinho para que eu continue a pintar. Tá certo. E é importante deixar bem presinho Isso. para que o desenho saia correto. Isso. Então, eu trabalho tirando excesso. Tá? Vou pegar o pincel pituar, pego a tinta, trabalho ele, olha. Eu não posso vir pra com ele deixar- carregado, eu tenho que deixar ele só sujo. Só certo? sujinho? Só sujo. Tá. Gosto de trabalhar quando já tem a pintura pintada. Pronta. É, porque fica mais fácil de visualizar, tá? E aí, em cada processo que você faz aí, você precisa esperar secar também, né? Assim, precisa. E aí, olha, só ir vir com cuidado, vai segurando.
Eu vi que você passa também na parte de cima, né? Passo. É no meio e em cima também fica uma sombra. Isso. É porque o desenho vai sair conforme eu passar em todo o stencil. Aí eu carrego mais um pouquinho se precisar. E vai até o final. Aí é Vai. só uma mão mesmo, né? Isso. Não precisa de retoque. Não. Aqui também faça com pincel chato, tá bom? Tá. Porque é um espaço muito pequeno para não invadir a pintura. E aí já tá pronto, gente. Bem simples Olha que de beleza. Simples, prático e dá para você precificar como uma peça como essa, Renata? Você tem que ver o custo da toalha, porque Aham. varia, né? Os aviamentos que você colocou e o seu trabalho. Normalmente dá no custo, assim, comparado com o custo. Você coloca 20, 30, 40, 100% em O cima? certo é 100%, mas 100%. às vezes na toalhinha de lavabo a gente não consegue dar 100%, Entendi. né? Porque muitas vezes não tem, não é um valor que teria que ser, não vai dar, né? Para a pessoa Entendi. vender. Mas dá pra fazer uma boa renda, né? Dá. E dizem que não é terapia, mas é terapêutico. Muito, Então viu? vale muito a pena fazer. Se É você muito quiser aprender terapêutico. mais, Muito gente, bom. entra lá no Instagram da Renata Cunha Artesã para que você possa aprender muito mais com ela. @REHA Cunha, não é isso? A cunha. Re-A Cunha. E lá no YouTube é REH Cunha. Cunha. Lá no YouTube tem aulas lá, Tem né? bastante vídeo lá. Muita coisa para você aprender com a Renata. Gente, entrem e curtam, aproveitem, aprendam mais com a Rê. Obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso e até a próxima. Amém. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Eu gostei demais. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.